Estamos vivendo um tempo bem interessante. Importante ficar em casa, importante usar a máscara. Há uma pressão que nós precisamos analisar. A gente, quando está fixo em algo que nos chama muita atenção, a gente esquece de coisas que passaram há poucos dias. Por isso se fala que o brasileiro tem memória curta, né? Mas olhem que há todo um contexto. Não é só essa realidade que estamos vivendo que está acontecendo agora no mundo inteiro. Há muito mais coisas acontecendo. Precisamos analisar. Olá, Pastor Eliseu, mais uma vez trazendo um vídeo para você. É uma alegria, mais um vídeo, e uma alegria porque podemos estudar e pensar juntos e meditar sobre a Palavra de Deus e sobre o que está acontecendo. Há uma pergunta no coração de todo mundo. Será que o que está acontecendo no mundo é o derramar da taça da ira de Deus sobre a humanidade, como está escrito? Será que é isso que está acontecendo? Bem, uma coisa eu sei com certeza. O princípio das dores já começou. Não há dúvida nisso. Nós vamos analisar o contexto da humanidade e você verá que estamos nesse ponto descrito pelos profetas. Agora, você está chegando agora? Inscreva-se, é muito importante você inscrever-se para a gente divulgar. E você que está inscrito, não esqueça, né? Seu like é muito importante, seu sininho configurado é muito importante. Pois bem, então vamos analisar alguns detalhes. Deus nos deu muitos homens, profetas, que gastaram a sua vida escrevendo, fazendo anotações das palavras de Deus e da história que estava acontecendo em roda. Para quê? Para que eu e você hoje tivéssemos entendimento do que está acontecendo. Gente querida, é muito fácil de perceber a importância deles. Alguns morreram por causa disso. Alguns foram torturados, como Jeremias, a vida inteira. Mas Jeremias não era um profeta chorão, como ele é conhecido, por causa dos seus sofrimentos. Ele era um profeta chorão porque ele via Deus dizendo o que ia acontecer. Deus falando do cativeiro, Deus falando do cerco, Deus falando da fome, Deus falando das pestes, Deus falando da mortandade. E o povo dizia, esse profeta é maluco, vamos pegar um outro profeta que nos fale de bem. Então ele via Deus avisando e as pessoas não se acordando. Hoje, se nós ignorarmos o que aqueles profetas escreveram, alguém está chorando por nós. Alguém está chorando por nós. Olha, Deus está avisando, Deus está dizendo todos os detalhes. Então vamos acordar, vamos prestar atenção a esses profetas. Se você for para Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, você estará vendo Deus dizendo, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Foi sempre isso que os profetas disseram. Existia uma partícula C. Isso é o que acontecerá. Porém, se você escolher a bênção, coloquei diante de ti a bênção e a maldição. Se escolheres a bênção, se ouvires a minha palavra, se voltares o teu coração para mim, a história será outra. Então é o momento de nós analisarmos este se das nossas vidas. E o Senhor mudará a tua história e cuidará de ti. Que interessante esse versículo, né? Agora vamos adiante um pouquinho. Olhe bem, há uma palavra de Deus dizendo que este mundo jaz no maligno. O Senhor veio, retirou o reino, a chave da mão de Satanás, e logo o Senhor virá assumir esse reino, como ele diz, trazer o reino dos céus para a terra. Mas o dragão ele é muito astuto, então ele está preparando a humanidade inteira conforme foi descrito. Então ele sabe que daqui a pouco, se levantará um homem que fará aliança com ele sobre a terra, que a Bíblia chama de o anticristo, chama do homem da iniquidade, e este receberá do dragão a unção maligna do dragão, e ao mesmo tempo ele preparará todos os detalhes da terra para entregar ao anticristo, ao oitavo reino. Agora veja bem, não só todas as coisas que hoje são instrumentos fazem o homem viver numa ilusão, como
a própria tecnologia, a informática, o homem está preso a isso. Sim, já foi predito pelos antigos dominadores do mundo que eles precisariam de uma escravidão, que o homem, que a pessoa escrava, amasse a escravidão. Hoje o homem é dependente disso. Mas também ele preparou o emocional do homem. Há muitos anos já, que todos os filmes vêm com necessidade de um salvador, com chegada de extraterrestres, com invasão de extraterrestres, guerras para destruir o mundo. Alguém teria que salvar o mundo. Grande mortandade. O mundo está com muita gente. Olhe, é muita gente. Estão destruindo a natureza. Esse é um problema, como do Godzilla, né? Precisamos tirar essa infecção do mundo. Mas qual é a infecção? A humanidade. É assim o diálogo deles. Outras coisas que ele preparou junto ao nosso emocional. Ele colocou medo muitas vezes na humanidade. Colocou medo com pestes, outras situações de guerra, onde parecia que tudo iria acabar. E, modernamente, você talvez não lembre, eu sou do tempo de 1970, quando na faculdade, nós éramos apavorados pela rádio, porque estava na iminência uma guerra Estados Unidos e União Soviética. Na iminência. E a União Soviética veio fazer uma base militar em Cuba. E os Estados Unidos cercou Cuba com a sua armada. Mas a armada soviética, aqueles navios de guerra se aproximavam. E a rádio dizia, está tantas milhas, se aproximaram tantas milhas. E agora eles já estão em contato visual. E nós sabíamos que os diretores estavam com os dedos nos botões das bombas nucleares, porque era vantagem quem fizesse a primeira explosão. Nós vivíamos isso. Então John Kennedy disse uma frase memorável. Ele disse assim, dele tinha que partir a ordem para que os americanos atirassem na armada russa. E ele disse algo assim, não vou mais dar ordem para atirarem, preste atenção, quando vocês conseguirem ver a cor dos olhos dos russos, estão autorizados a atirar. E foi uma coisa terrível. Depois a armada russa voltou e não deu em nada. Outra coisa assim bem interessante para você ver o teatro. Quantos anos a União Soviética estava para estourar uma guerra com a China. E era na rádio, era noticiário, olhe, é possível que haja uma bomba atômica, a China disse isso, o Gorbachev lá disse aquilo, era toda aquela confusão. Nesse tempo é que por baixo a União Soviética treinou todo o pessoal da China, mandou material bélico, indústrias, e a China é o que é hoje porque aquele tempo foi um tempo de relacionamento entre eles, mas para o mundo estava pronta uma guerra. Então as pessoas começaram a desacreditar. Isso traz problemas sérios. Quando alguém tem a visão hoje, esse é da teoria da conspiração. Isso traz problemas muito sérios, porque agora estamos vivendo uma outra realidade. Você pode prestar atenção. Se nós estamos vivendo um tempo que o sétimo reino está com tudo preparado para entregar ao oitavo reino para que ele use. Está preparado com a tecnologia, onde poderá ter um controle absoluto sobre cada pessoa. E as pessoas não só ficaram apavoradas, como verão sinais nos céus, diz a Bíblia, que enganariam a muitos, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Então nós estamos vivendo esse momento. Agora, por que Deus age assim com a humanidade? Em Lamentações 1:5, Deus diz, por causa das vossas transgressões. Mas mesmo assim, parece muito duro se nós conhecemos um Deus de amor, como diz João, é o nome dele, Deus é amor. E olha, em Lamentações, por exemplo, 2, versículos 4 e 5, diz que Deus armou o seu arco como inimigo. E mais, diz adiante, Deus tornou-se inimigo, Deus tornou-se como inimigo de seu povo, de Jerusalém. Então, como Deus inimigo? Deus está fazendo isso com o povo a quem ele ama? Esse foi o questionamento de Abacuque. E Deus disse para Abacuque, escreva isso em tábuas e tal, porque isso não é para o tempo de agora, é para o tempo do fim. Quando é o tempo do fim? Agora, preste bem atenção. Abacuque, você questionou, Deus, se tu és um Deus de justiça, que não pode ver injustiça, porque o Senhor me faz ver todo esse sofrimento, os homens como se fossem peixes, sendo arrastados por uma grande rede para a morte. Ó Senhor, Deus diz, calma, isso não é para agora,
é para os tempos do fim. Pois bem, e agora nos tempos do fim nós pedimos, Senhor, mas contra quem é essa ira? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10, Deus diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Peraí, então essa ira não é para os filhos de Deus? Não! O Senhor mesmo diz que Ele nos livrará dessa ira. Porém, o sol e a chuva vêm sobre os bons e os ímpios. Nós vamos ter consequências, nós vamos ter angústias, nós vamos ter que ter sabedoria, e nós vamos ter que, como filhos de Deus, aprendermos a depender do Pai, num relacionamento com Jesus, num relacionamento com o Espírito Santo. Aí nós estaremos completamente seguros. Por quê? Porque quando Adão aceitou a proposta do dragão, antiga serpente, Satanás, quando aceitou, Adão e Eva decidiram: Deus, muito obrigado, o Senhor nos criou, tudo bem, maravilhoso, mas realmente a serpente nos avisou que o Senhor não é digno de confiança. O Senhor não quer que a gente faça isso, que coma o fruto, porque senão seríamos iguais a Ti, iguais a Deus. Portanto, Deus, obrigado, eu agora estou seguindo a orientação da serpente, o Deus da morte, isso, o diabo, Satanás, Lúcifer, o inimigo. Então, se o homem decidiu estar no exército do inimigo, vai sobrar para ele aquilo que era destinado para o inimigo. Então virão os ais. Por quê? Porque esses que estão habitando a terra agora, a terra que jaz no maligno, esses estão habitando numa terra onde o maligno domina e elas estão servindo o maligno. Você pode ver isso em um monte de coisas. Você pode ver isso na maneira como os filmes levam, como as novelas levam, como os programas esses programa dessa emissora que teve 1 bilhão de votos numa determinada júri deles lá, né? Paredão, né? O que mostra isso? O mundo não está nem aí com Deus. Aquelas coisas que o divertem, esses não são filhos de Deus. Eu gostaria de ser eu que dissesse isso. Eu poderia muito estar errado. Mas Deus diz que esses não são filhos deles. E a taça da ira de Deus iria se encher um dia. E agora começou. Preste atenção. E olhe bem o treinamento que está. Não se assuste. O Senhor teu Deus diz: se me ouvires, se me buscares, se me adorares, eu creio realmente no avivamento da chuva serôdia. Ah, pastor, mas nada vai melhorar. Da agora em diante o mundo não vai ser mais o mesmo. Ah, é? Sim. Mas o Senhor nosso Deus, lá no meio da cova dos leões, Ele foi lá. E lá Ele fechou a boca dos leões para que não destruísse, não matasse Daniel. Lá no meio da fogueira dos 3 amigos de Daniel, Deus não apagou a fogueira, Ele foi lá dentro e o salvou. Havia um 4º homem lá, haverá um 4º homem conosco, se nós crermos nisso. É verdade. E preste bem atenção, porque são todas as nações da terra agora obedecendo para treinamento, obedecendo um comando geral, que toda a terra tem que obedecer. É isso que você tem que fazer, é assim que você tem que viver, é ali que você tem que estar. Mas claro, é por causa do medo desse bichinho, é o pavor. Não, esse pavor sempre foi criado. Como eu contei para vocês que foi criado o pavor de guerra antigamente, agora eles apenas usam isso como instrumento para fazer o treinamento. Se nós conseguirmos colocar algo forte na mente do homem, ele vai nos obedecer. E eu não te digo nada. Se agora o Papa, eu já estava meio descrendo disso, se agora o Papa, em dia 12 de maio, dia do aniversário de Israel, não declarar o nome de quem seria o homem ideal para exercer esse governo, para fazer com que todos os presidentes tivessem a mesma reação, com cuidado do planeta, com cuidado das intempéries, com cuidado de tudo. E o homem pressionado por esses medos, ele não conhece, ele não sabe que essa é uma globalização, que parece que é uma globalização, é só um teatro. A verdadeira globalização virá quando o governo mundial for solicitado pelo pavor do homem. Então nós estamos andando para esse momento. E eu quero dizer para você, a esperança está em você. O Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando o Senhor começa a nos aliviar, Ele diz:
Lance sobre mim toda a vossa ansiedade, lance sobre mim toda a tua angústia, lance fora o medo, eu sou o teu Deus. A minha palavra não vai passar nem um jota nem um tio. Acontecerão todas essas coisas. Porém, a minha palavra diz que a minha noiva, a minha palavra diz que os meus filhos são particular tesouro meu. Sou a menina dos olhos do Senhor. Sim, todo mundo defende a menina dos olhos, né? Para não doer, né? Quando vai bater, você fecha o olho. Então presta atenção. Deus diz, filho meu, templo do Espírito Santo. Hebreus 13:5. Nunca, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Os últimos versículos, quando Deus nos ensina a evangelizar, em Mateus 28, ele diz, estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, anime-se, porque daqui a pouquinho você vai ter que ter uma marca para provar que você já passou determinada doença. Então, se você não tiver aquela marca, você não vai poder entrar na cidade, porque pode ser que você seja um homem antissocial, que não quis vacinar-se, não passou a doença, e aí começa tudo. Mas então, pastor, eu estou com medo. Meu irmão, não é que você está com medo, você está conhecendo pouco o poder do teu Deus. Você se acostumou a proclamar uma esperança que não é uma esperança. A esperança é a certeza das coisas que não se veem. E nós precisamos agora nos enchermos do Espírito Santo e nos enchermos da palavra de Deus por causa de que nós precisamos exercitar essa esperança agora. Não é fácil, meu irmão. Nós temos emocional junto. A nossa mente trabalha para o emocional. Ah, eu quero esse bem-estar, eu preciso um carro assim, assim. Ah, a mente, ou que vai lá trabalhar e tal para comprar o carro. É muito rápido explicar isso. Mas a verdade é que se o Espírito de Deus não nos comandar, a nossa mente não for renovada pela palavra de Deus, como diz Romanos 12, muitos e muitos e muitos e muitos não sustentarão a realidade de que hoje são filhos de Deus. Prepare o teu coração. Deus diz, vinde a mim vós que tendes sede, eu vos darei água, sem preço, sem dinheiro. O Senhor está te oferecendo, venha filho, então vá para Ele. Mas eu já sou cristão. Então, se você é cristão, entenda o que Cristo diz, ou seja, gaste tempo diário na palavra e peça, Espírito Santo, me ajude. Então anime-se, o que estamos passando nós vamos conversar mais ainda, mas o Senhor teu Deus está nessa cova de leões junto contigo. Esteve com Daniel, lembra esses dois casos, né? Ok? Deus te abençoe, te fortaleça, meu irmão. Eu estou orando pelos meus inscritos, eu estou orando que eles consigam entender essa revolução de fé, de necessidade de comunhão com o Espírito Santo, que Deus está dando para mim, para minha casa, para a nossa igreja, para que entendendo isso, você vai se fortalecer e muito. Deus abençoe esse querido, abençoe esse amado, essa amada, abençoe, Pai. Tire o medo, traz a segurança, Pai. Nós não temos mais outra coisa a não ser o Senhor, graças a Deus, porque agora nós voltaremos para Ti. Que todos se voltem para Ti, em nome de Jesus. Amado, por favor, comente, compartilhe, dê o seu clique. É muito importante. As pessoas precisam ser chacoalhadas com as verdades de Deus. Deus te abençoe.